Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela tinha aquela mania, quando trocava mensagem com alguém, pronunciava em voz alta aquilo que estava digitando. Era até engraçado. Naquela noite, lembro que eu estava entrando no quarto, quando escutei ela falando: eu sei que eu errei. Não podia jogar isso na minha cara, tá? Olha, eu gelei porque com toda certeza ela só podia estar falando com o marido. A porta não estava totalmente fechada, só encostada. Por isso deu para ouvir. Ela falou aquilo e depois ainda acrescentou: se você me tratasse com um pouco mais de carinho, nada disso teria acontecido. Só podia ser com o Marcos que ela estava conversando. Lembro que abri a porta, entrei. Ela me olhou com aquela cara meio assustada, disfarçou. Perguntei com quem que ela estava falando, como se eu não soubesse, né? E ela mentiu. Mentiu. Sabia que não era nada daquilo. Eu estava falando com a mãe. Ela estava me contando como estão as coisas lá em casa. Sei. E ela falou alguma coisa sobre o Marcos? Sobre o... Não. Detalhe, enquanto a gente conversava, o celular dela continuou apitando, como se alguém estivesse lhe mandando uma mensagem atrás da outra. Até que ela desligou o aparelho e foi lidar com a filha que estava ali deitadinha no colchão no chão. Eu vi que ela desligou o celular, o que me deu mais certeza ainda de que estava conversando mesmo com o marido. Só que para não criar clima ruim entre nós, preferi não confrontá-la, até porque, sei lá, eu estava sentindo que as coisas não estavam tão 100% quanto eu imaginava. O fato é que nós dois tínhamos cometido uma loucura. Fazia 3 dias que tínhamos fugido para podermos ficar juntos. Ela era casada, tinha uma filha de 2 anos e meio e eu era solteiro. Morávamos próximos. Acabamos nos apaixonando e daí para um envolvimento foi um pulo. Ela se tornou amiga da minha mãe, começou a frequentar a nossa casa e aos poucos começou a rolar aquela paquera. No começo eu não podia imaginar que isso fosse acontecer. Pelo fato de ela ser casada e ter aquela filha pequena. Só que toda vez que a gente se via, parece que acontecia alguma coisa especial. Aos poucos, comecei a sentir uma saudade absurda dela, uma coisa assim, sem explicação. Meu coração disparava toda vez que a via. Eu notava que ela também mudava quando me via. Ficamos um tempão assim, naquela paquera. Até que um dia, ela apareceu lá em casa para conversar com a minha mãe, só que a mãe não estava, eu estava sozinho. E foi nesse dia que aconteceu. Trocamos ali mesmo nosso primeiro beijo. Olha, antes mesmo disso acontecer, acho que eu já estava gostando demais dessa mulher. Porque não queria ou não conseguia tirar a Carolina da cabeça. Sei lá, ela começou a dominar os meus pensamentos. E à medida que a gente foi se envolvendo, ela foi me contando coisas da sua vida, do seu marido, do casamento. Só coisa ruim. Ela só sabia reclamar dele. Que a tratava muito mal, que não lhe dava carinho, só a tratava com grosseria e que ela tinha se arrependido de ter ido morar com ele. Quando ela me contou que não era casada com ele no papel, não vou mentir, eu fiquei muito animado. Sempre que a gente se via, ela deixava a filha lá com a mãe dela, tudo pra gente poder ficar mais à vontade. Claro que sua mãe nem em sonho podia imaginar que ele estivesse de caso comigo. Ninguém sabia.
Um dia ela me falou: estou pensando em sair daquela casa. Não suporto mais. Olha, só que eu queria ter certeza de que, se fizer isso, ele não vai vir atrás de mim. Sabe por quê? Porque ele me trata daquele jeito, mas eu tenho aqui que ele nunca vai me deixar em paz. Acho que nunca vou conseguir me livrar dele. Por que você não foge comigo? Eu te levo para um lugar que ele não vai descobrir nunca. Fugir, mas isso é coisa de filme. Fugir e para onde? Sei lá, não pensei ainda, mas de repente a gente pode imaginar o lugar e... Por que não? Pensa. Você não acabou de dizer que mesmo que você deixe dele, ele jamais vai te dar a certeza de que não vai te procurar, ir atrás de você, te levar para casa de novo? Então, foge comigo. Mas uma ideia tão absurda. Olha, eu falei aquilo, mas sei lá, até hoje não sei se falei a sério. Mas eu vi que os olhos delas brilharam. Aí ela sorriu e perguntou: você teria coragem mesmo? E olha, foi só aí que eu senti o peso da responsabilidade, né? Mesmo assim, confirmei. Falei que teria coragem, sim. De qualquer modo, acabou ficando nisso, no fundo. Acho que até ela depois deve ter pensado que eu estava falando só por falar. Fomos levando o nosso romance daquele jeito, tentando manter tudo às escondidas. Só que perto de completar 4 meses que a gente estava de caso, um dia ela me ligou. E me ligou desesperada. Aconteceu, Luciano. O Marcos, ele está sabendo de tudo. Sabendo de tudo? Como assim? Olha, meu corpo todo trepidou naquela hora, porque eu já imaginava o tudo de que ela estava falando. Ele tinha descoberto o nosso caso. Mas como foi que isso aconteceu? Sei lá. Contaram para ele. Alguém deve ter visto a gente junto. O que a gente faz agora, me diz? Ele acabou de me ligar. Tá fulo da vida comigo. Diz que quando chegar do serviço, a gente vai ter uma conversa séria. Ah, ele falou que também vai atrás de você. Claro que fiquei assustado. Já estava tremendo. Não vou mentir. Quem não ficaria? Só que meu medo maior era perdê-la. E não necessariamente do marido dela vir acertar contas comigo. Pedi que ela ficasse calma, que eu ia dar um jeito. Pensar em alguma coisa. Só que no fim, nenhum de nós dois conseguiu raciocinar direito. Ela ficou falando que o marido não ia deixar barato, ia acabar com a vida dela, e no fim, ela acabou me contaminando com aquele desespero todo. Até que pelas tantas, ela trouxe aquele assunto à tona. Lembra aquele dia que você me propôs fugir com você para algum lugar? Você estava falando sério? No impulso, respondi que sim. E pedi que ela arrumasse suas coisas, que eu passaria na sua casa dali meia hora para buscá-la. Sabe, foi tudo decidido assim, na correria, na loucura. Passei em casa também, peguei umas mudas de roupa, depois fui buscar em casa. Ela e a filha, claro, né? Depois ela me contou que o Marcos tinha feito um monte de ameaças, não só a ela como a mim, e por isso ele estava morrendo de medo. Olha, eu sei que foi loucura o que a gente fez, eu sei, mas não tinha outro jeito. Morávamos no Pinheirinho. E eu tinha um tio por parte de pai que morava no Atuba, ou seja, quase do outro lado da cidade. E meio no impulso, fui bater lá na porta dele. Antes disso, eu tinha rodado sem destino até escurecer.
tudo para fugir do tal de Marcos, para ele não ter como encontrar a gente. Quando chegamos, o tio ainda não tinha chegado do serviço. Foi a mulher dele que nos recebeu. E eu percebi que ela ficou ressabiada quando eu perguntei se poderíamos passar aquela noite ali. Ela quis saber o que tinha acontecido, só que inventei uma história lá. Se melhor não contar a verdade. Somente depois que o tio chegou da rua, foi que eu contei tudo para ele, né? Para ele contei a verdade. Acho que não preciso nem dizer que ele também ficou todo desconfiado. Perguntou: teu pai está sabendo disso? Tua mãe? Não, tio, mas daqui a pouco eu vou ligar para eles e vou contar. Acho bom mesmo, viu? Olha, Luciano, vocês até podem passar essa noite aqui, problema nenhum. Só que, não sei, eu acho melhor você resolver isso aí de uma forma assim meio definitiva, viu? Vai que esse cara descobre que vocês estão aqui. Respondi que daria um jeito, que só precisava mesmo que ele me desse guarida naquela noite. Depois a Carolina ficou me recriminando ali. Falou que a gente devia ter ido para um hotel, porque meus parentes estavam nos recebendo de má vontade. Liguei para minha mãe. Ela ainda não estava sabendo de nada, claro. Ficou até surpresa e assustada. O pai também me falou um monte. Disse que eu tinha perdido completamente o juízo. O problema é que a loucura já tinha sido feita. Não tínhamos como voltar atrás. E até por estar apaixonado, mesmo depois que esfriei a cabeça, não me arrependi. Acho que faria tudo de novo. O tio acabou até desacomodando os 2 filhos para a gente se ajeitar ali naquele quartinho. No dia seguinte, liguei para minha empresa, falei que precisava resolver uns problemas pessoais e queria faltar. Sabe, eu não tinha nem pensado nisso, em como ficaria a questão do meu emprego. Porque era certo que o Marcos poderia ir atrás de mim lá. Aos poucos foi caindo a minha ficha. Eu fui me dando conta da loucura que tinha cometido. No calor do momento, acuados pelo medo, pelo desespero, a gente não tinha pensado em como ficaria a parte prática da vida. Depois eu soube pela minha mãe que lá onde a gente morava estava um rebuliço, que o marido da Carolina estava atrás da gente soltando fogo pelas ventas. A Carolina também conversou com a família dela. Todo mundo louco da vida com a atitude que ela tinha tomado. Pediram que ela voltasse para casa antes que o marido cometesse alguma loucura, porque ele estava prometendo colocar até polícia atrás da gente. Sabe, eu não consegui nem pensar direito. Era uma avalanche em cima da minha cabeça. Eu não conseguia decidir nada, sem alternativa. Conversei com o tio, pedi para ficar ali mais 2 ou 3 dias, mesmo, sabe, que soubesse que não era uma coisa que ele estava aceitando assim de bom grado, né? A mulher dele, inclusive, não fazia nem questão de esconder seu descontentamento com a nossa presença ali. Acho que não era nem por nós, ela era pela situação. Ela devia estar com medo que o marido da Carolina aparecesse ali a qualquer momento e acontecesse alguma coisa, inclusive com eles, com os filhos. Só que nessa parte eu fiquei tranquilo. Ninguém sabia que a gente estava ali. De modo que o Marcos jamais iria nos achar. Até que no 3º dia, como já relatei, vi que a Carolina estava trocando mensagens com o marido. Quer dizer, eu não tinha certeza absoluta, mas só podia ser com ele, né? Não gostei daquilo, mas não quis também colocá-la contra a parede, até para não piorar ainda mais a situação que já era complicada o suficiente.
Desde que tudo tinha começado, que eu não conseguia nem dormir à noite. Deitava, ficava olhando para o teto, pensando. Detalhe, tinha faltado no serviço desde o primeiro dia. Ligava para avisar. Só que naquelas alturas, meu chefe já devia até estar sabendo do que havia acontecido. Motivo de eu ter faltado 3 dias seguidos. Até porque, com certeza, o tal do Marcos já devia ter ido atrás de mim, lá na firma. Ele não sabia onde eu trabalhava. Mas convenhamos, era a coisa mais simples do mundo. Descobri. No 4º dia, na sexta-feira. Saí depois do almoço, deixei a Carolina e a filha ali na casa do tio. Falei que ia resolver umas coisas, mas na verdade, saí para pensar. Eu tinha de encontrar uma solução. O tio e a mulher dele estavam trabalhando. As crianças estavam na escola. De modo que a Carolina e a menina ficaram sozinhas. Devo ter ficado 2h30 na rua. E quando voltei, me deparei com aquela situação que, com toda sinceridade, eu não tinha pensado ainda. Não tinha imaginado que pudesse acontecer. Não tinha ninguém em casa. Nem sombra da Carolina, muito menos da filha dela. Sabe, num primeiro momento eu não me preocupei, porque pensei que tivessem saído para dar uma volta ou comprar alguma coisa no mercado. A Carolina sabia que tinha dinheiro na minha mochila. Fiquei esperando que elas voltassem da rua e nada. Só então resolvi mandar uma mensagem perguntando onde que elas estavam. Só que a mensagem não foi entregue. Liguei, mas deu fora de área. Aí fiquei preocupado, claro. E à medida que o tempo foi passando e elas não voltavam, a minha preocupação foi aumentando. Saí para a rua de novo, dar uma volta ali por perto, mas não vi nem sinal das duas. As crianças chegaram da escola, dali a pouco a mulher do meu tio chegou, e nada da Carolina dar as caras com a filha. A mulher do tio até perguntou delas. Eu fiquei com cara de tacho, né? Sem saber o que responder. Falei que não sabia. Tinha dado uma saída e que quando cheguei, elas não estavam ali. Foi então que ela perguntou uma coisa que até aquele momento, eu não tinha atinado. Você viu se as coisas delas estão lá no quarto? As roupas? Eu nem tinha pensado nisso, juro. Aliás, apesar de ter ido até o quarto 2 ou 3 vezes, eu nem tinha prestado atenção em nada. Fui lá conferir. E aí é que quase caí duro. As coisas da Carolina e da filha dela não estavam mais ali. Minha cabeça entrou em parafuso. Primeira pergunta que me ocorreu: será que elas foram embora? Mas convenhamos, por que ela faria isso sem me avisar? A dona Cleusa chegou ali na porta do quarto, viu que eu estava meio zonzo. Perguntou se eu tinha achado alguma coisa, e no que eu falei, ela fez aquela observação. Será que ela não foi para a casa da mãe dela? Ou então, sei lá, resolveu se acertar com o marido? Imagine como que eu me senti. Não. Claro que não. Ela não ia fazer isso comigo. Aproveitar que eu tinha dado uma saída para arrumar as coisas e voltar para a casa do marido. Meu Deus, se estava com essa intenção, por que não me falou? Dali a pouco, parece que a minha ficha foi caindo. Cheguei à conclusão de que tinha feito papel de idiota para todo mundo ali na casa do meu tio. E agora, o que eu faço? Não sabia se ficava ali
naquela vã esperança de que elas voltassem, ou esperando alguma notícia, ou se tomava alguma atitude. Olha, eu tremia de tanto nervoso e também de raiva. Puxa vida, era muita sacanagem o que ela tinha feito, se é que tinha voltado, ir embora daquele jeito, sem sequer me avisar. Acabei passando mais aquela noite ali na casa do tio. E somente de manhã, lá por volta das 10 horas, foi que finalmente ela deu notícias. E quando li aquela mensagem, não sei nem dizer o que senti. Luciano, me desculpa, mas eu voltei para casa do Marcos com a minha filha. Não deu para avisar porque eu estava sem bateria. Por favor, não fica com raiva de mim, tá? Mas é que foi loucura o que a gente fez. Isso nunca ia dar certo. Ainda bem que o Marcos me aceitou de volta. Tinha outras coisas escritas ali, entre elas aquela frase: queria te pedir que você não mandasse mensagem para mim. Nem me ligue, nem me procure, porque se o Marcos vir alguma coisa, aí vai ficar tudo preto. Mais adiante, ela finalizava: não me procura mais, tá? Melhor a gente se separar assim de vez, antes que aconteça alguma desgraça. Eu quase não conseguia acreditar. Ela tinha voltado para o marido. Meu Deus, essa mulher tinha me jogado na fogueira. Depois tirou o time de campo como se nada tivesse acontecido. Eu ali no quarto, tentando ainda assimilar as coisas que tinha lido, quando a dona Cleusa apareceu na porta. Diz que tinha conversado com a vizinha, que essa vizinha tinha visto a hora em que a Carolina e a menina tinham ido embora. E ainda acrescentou: ela disse que encostou um carro ali na frente, Luciano. Que as duas entraram no carro e se foram. Até a cor do carro e a descrição do motorista, essa vizinha passou. E não havia dúvidas. Era o carro do maldito. Ela deve ter ligado para ele, pedindo que ele fosse buscá-la. Mandou o endereço, ele o colocou no GPS e acabou parando direto na casa do tio. Meu Deus, ela ligou para ele pedindo que ele fosse buscá-la. E como ela ligou, se segundo o que tinha me dito, estava sem bateria. Mentira! Estava sem bateria, coisa nenhuma. Deve ter desligado o celular depois que o infeliz apareceu. A sensação que eu tive foi terrível, de que tinha bancado o estúpido o tempo todo. Ela tinha se arrependido da loucura que fez. E de fato, foi loucura. Hoje até me dou conta disso. Aí pediu mais uma chance para o marido, reconheceu o erro, ele a perdoou e ela voltou para ele. E voltando para ele, me virou as costas. Eu tinha me atirado à cova dos leões para ficar com ela, para protegê-la. Botei minha vida em risco. Mas ela não pensou duas vezes em me virar as costas e voltar lá para aquele que a tratava como se ela fosse nada. Aquele que não lhe dava carinho. Aquele que era o pior homem do mundo. De que ela vivia reclamando. Foi a paga que eu recebi.
fui um tonto. Agi errado desde o começo. Primeiro, quando me envolvi com uma mulher casada. Mas tem a meu favor a desculpa de que estava apaixonado. Só que, pelo visto, para ela, não passou tudo de uma aventura, um passatempo, uma brincadeira. Ah, cansei da brincadeira. Tô voltando para casa do meu marido, viu? Ó, não fica magoado comigo, tá? Ela escolheu, só que depois não teve coragem de bancar a escolha que tinha feito. Acho que ela resolveu fugir comigo por medo, não por paixão. Tive medo do seu marido também, não nego. Mas o medo de perdê-la foi infinitamente maior, porque eu não conseguia imaginar minha vida sem ela. Por isso está sendo tão difícil tocar a minha vida desde então, porque tem sentimento na parada. E muito, pelo menos aqui desse lado. Nada mudou dentro de mim. Continuo a amá-la. Ainda a quero para mim. E juro, teria coragem de fazer tudo de novo se fosse preciso. Se ela ainda quisesse ficar comigo. Depois que voltei para a casa dos meus pais, topei com os três algumas vezes. A Carolina, o Marcos e a filha. Juro, pensei até, pelo menos na primeira vez, que fosse dar confusão. Que ele fosse querer vir para cima de mim, tirar satisfação. Só que não. Deixou quieto. O que me deixou bastante surpreso. De todo modo, melhor assim, né? Já tinha perdido a Carolina. Era só o que faltava. Ele queria acabar com a minha vida também. Se bem que, pensando bem, talvez fosse até um favor. Que ele acabasse comigo. Porque sem ela, é assim que eu me sinto. Como se tivesse morrido em vida. Como se eu fosse um zumbi, um morto-vivo.